Olá, aluno do 7º ano. Então, hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são gêneros, narrativas de aventura, narrativas de enigma e etc. Na página 2, nós temos aqui a atividade 1. Observe o esquema sobre os elementos da narrativa. Os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Elementos da narrativa. Personagens, quem participou da ação ou dos fatos. Nesse caso, nós temos as personagens principais que participam do início ao fim da história. E temos também os personagens secundários, que aparecem em algum momento da história de uma forma que não dê tanto destaque para as ações realizadas. No caso, também temos o lugar e o espaço, onde a ação ou os fatos aconteceram, e também o tempo, quando os fatos aconteceram. Temos o narrador, que é quem conta a história, os fatos. Nesse caso, nós temos dois tipos de narrador importantes, que é o narrador personagem, que participa da história, então, portanto, temos a primeira pessoa. E temos o narrador observador, que somente narra, então, utiliza-se a terceira pessoa. Temos também a ação e o enredo, o que acontece na história. Sobre isso, podemos falar que temos a situação inicial, que no caso faz a descrição dos personagens, do lugar, fala-se sobre o tempo, também já dá para nós identificarmos o narrador. Depois, nós temos aí o conflito, que seria um problema aí que acontece na narrativa. Temos o clímax e também o desfecho. Nós vamos analisar isso na narrativa da página 3. Ícaro. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha por mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de ser rigorosamente revistada. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentarei esse caminho. Pôs-se então a fabricar asas para ele próprio e para seu jovem filho, Ícaro. Quando, afinal, o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira e ensinou-o a voar, como a ave ensina ao filhote, lançando-o ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse quando tudo ficou pronto para o voo. Recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas, e se voares muito alto, o calor as derreterá. Conserva-te perto de mim e estarás em segurança. Enquanto dava essas instruções e ajustava as asas aos ombros do filho, Dédalo tinha o rosto coberto de lágrimas e suas mãos tremiam. Beijou o menino sem saber que era pela última vez. Depois, elevando-se em suas asas, voou, encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás, a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois voarem, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los e o pastor apoiava-se no cajado, voltando os olhos para o ar, atônitos ante o que viam e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar de tal modo.
Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita. Quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-lo no ar. Lançando gritos dirigidos ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar, que de então para diante recebeu o seu nome. Ícaro, Ícaro, onde estás? Gritou o pai. Afinal, viu as penas flutuando na água e amargamente lamentava a própria arte. Enterrou o corpo e denominou a região Icária, em memória ao filho. Dédalo chegou são e salvo a Sicília, onde ergueu um templo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu ao Deus, no caso. Nesse caso aqui nós temos aí um texto e eu fiz algumas marcações para lhe ajudar aí a responder. Então, questão número 1, quais são as personagens da narrativa? Eu grifei aqui alguns, então em rosa. Logicamente você fará as outras marcações e irá copiar aqui no material. Número 2. Quem são os personagens principais? Aqueles que participam aí do início ao fim da história. Número 3. Quem são as personagens secundárias? Aquelas que foram aí citadas uma ou duas vezes. Número 4. Escreva abaixo a expressão que indica que os fatos acontecem no passado. No caso, nós temos aqui o verbo que mostra que aconteceu no passado. Por quê? Construiu, então é algo que já foi finalizado. Então, nós temos o uso do verbo no pretérito. Você pode procurar outros termos para responder essa questão. Número 5. Em que espaço acontece a narrativa? Em qual lugar? Eu grifei em verde, mas você fará a leitura para descrever esse lugar. Continuando, a história de Ícaro faz parte da mitologia. O que você conhece sobre esse tipo de história? Para responder, pode consultar seus familiares ou sites. Então, no caso, nós vamos acessar o site Brasil Escola para você responder aí essa questão. O que é mitologia? A palavra mitologia é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de uma determinada cultura. Um exemplo é a mitologia egípcia, conjunto de mitos que explicam a visão do mundo e a religião dos egípcios antigos. Além disso, essa palavra também é usada para se referir ao estudo realizado por especialistas dos mitos de um determinado povo. Então aqui há outras questões, você pode aí colocar em pause para copiar aí as ideias mais importantes, tá? Voltando aqui no material, nós temos a atividade 2. Releia o texto a seguir e faça o que se pede. Preencha o esquema e respondendo com o que foi lido no texto. Então, nesse caso, eu fiz aí algumas marcações, mas você pode fazer a leitura e desenvolver aí com as suas palavras. Então, nós temos aqui a questão da situação inicial. Propriamente, nós temos aí alguns parágrafos iniciais que contam a história para assim chegar na parte mais importante, que seria aí sobre Ícaro. Depois, nós temos a complicação e o conflito, quer dizer, algo dá errado. Então, aqui eu marquei em vermelho, pode ser que tenha alguma continuidade aí que está em azul. É importante você fazer a leitura e achar
essa parte mais importante aí, quer dizer, esse problema. O clímax é a parte mais esperada na narrativa, é aquela parte em que a ação vai acontecer com maior intensidade. Eu marquei em azul, então preste atenção nessas duas partes, tá ok? Que você irá responder tanto a ideia do conflito, tanto a ideia do clímax. E o desfecho é o final. O que acontece depois do clímax? Eu marquei aqui em rosa, tá? Para você ler. São questões assim que você lendo, você vai conseguir responder. Então, essa parte é as partes aí que envolvem o clímax, a complicação e, por fim, o desfecho. Atividade 3. Leia o texto e responda as questões. Espinho e fulô. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirados nos primores dos campos com suas flores, de variados formatos que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, nós temos aqui um cordel de Patativa do Assaré, ele é famoso aí para esse tipo de texto. E aí nós temos aí a questão número 1, qual a finalidade do poema? Então ele vem fazendo aí uma narrativa do lugar onde ele está, e ele vem falando também da questão dos poemas que ele constrói. Então preste atenção desde o início, também aí a questão mais final que eu fiz a marcação. Número 2, transcreva as palavras que rimam no poema. Então aqui eu fiz algumas marcações, olha, belos rima com singelos, serra com terra. Então faça aí as outras marcações e escreva no seu material. Número 3, o poema acima foi escrito por Patativa do Assaré, um escritor da chamada literatura popular. Quais palavras do poema mostram essa perspectiva? Então, uma dica aqui é o próprio título, mostra isso, essa questão da literatura popular. Quer dizer, essa literatura não é mais assim, do dia a dia, mais assim, regional, digamos assim. Então, você pode marcar aí o título, também temos outros trechos que mostram isso. Também você pode abordar o assunto a qual ele vem trazendo, o lugar onde ele mora. Então, seria bem interessante. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha entendido. Tenha uma boa semana e um grande abraço.